Uma cena muito interessante, que o demônio está penteando o cabelo de uma menina. E ela está se sentindo super bem. E na verdade ele está soprando mentiras. E ela já está acreditando nas mentiras e entrando na apostasia. O alvo do inimigo para nossas vidas é nos levar ao abandono da nossa fé, que é a apostasia. Portanto, eu disse que o Espírito Santo influencia a nossa alma, a nossa mente. Mas eu disse também que a nossa mente influencia, ora sabotando, ora nos convencendo. E graças a Deus que a consciência que você tem é ainda a porção da sua mente que está ali, preservada pelo Espírito de Deus. Mas se você abrir muita brecha, aquela área também vai perder a sensibilidade. E aí você está na beira da apostasia. A terceira verdade que eu quero contar hoje para vocês é que a alma pode ser restaurada. Diga, a minha alma pode e vai ser restaurada pelo Senhor. Deuteronômio 36 diz assim: o Senhor teu Deus circundará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração. Coração aqui é espírito. E de toda a tua alma é mente, para que vivas. Literalmente o que a Bíblia está dizendo é que o Espírito Santo de Deus marca a sua mente. E quando ele marca a tua mente, ele começa um processo de restauração dessa mente e dessa alma. É isso que Deus faz com a nossa vida. Ele vem e começa a restaurar. E o texto diz que ele faz isso para que nós vivamos. E queridos, saibam que uma alma sarada alonga a vida. O indivíduo que é feliz, vocês sabiam que quando você está em depressão aumenta mais de 40 vezes a possibilidade de você ter um ataque cardíaco? Pessoas em depressão são muito mais suscetíveis a todo tipo de enfermidade. Enfermidades cardíacas, cânceres. Porque na verdade o que é um câncer? O indivíduo já tem uma propensão genética, tem lá um gene defeituoso. Mas em algum momento ele se rebela. E aquelas células anômalas que todo ser humano produz diariamente, 3 a 4 células cancerígenas, mas você tem no seu sistema imunológico os chamados células T, que são os killers, os destruidores de células cancerígenas. O indivíduo entra em depressão, baixa o sistema imunológico dele. As células cancerígenas já não têm os inimigos, os antagonistas. E aí aquilo se torna um tumor que se multiplica desordenadamente e o indivíduo desenvolve o câncer. Eu não estou dizendo que todo câncer é porque o indivíduo passou por depressão. Existem outras causas, processos inflamatórios, alimentação, obesidade. Tudo isso aumenta demais a tua possibilidade de ter câncer. E a questão genética. Mas a Organização Mundial de Saúde, fazendo as suas pesquisas, diz que 80% dos indivíduos que geram câncer são pessoas que não trabalham a sua alma. Você é aquela pessoa que introjeta tudo? Que tem sentimentos e não expressa? Quantos são assim? Isso é muito ruim, viu? Sabe essas pessoas que botam para fora? São pessoas que têm muito menos chance de desenvolver câncer. Mas quem internaliza, quem guarda para si, quem fica, sabe, remoendo, essas pessoas têm muito maior tendência. Agora a Bíblia está dizendo literalmente que Deus, Ele circuncidou a sua mente para que você viva. A presença de Deus na sua mente, na sua alma, vai começar a gerar em você alegria, esperança, coragem para vencer essas lutas na sua alma. Amém, queridos? Você não precisa ser destruído por esses pensamentos destrutivos. Deus tem uma alternativa para você. Amém? Querido, o sinal da circuncisão era o sinal da aliança de Deus. Aqui, a palavra de Deus está usando uma figura. Quando você entrega a sua vida para Deus,
o sinal da bênção de Deus passa a estar na sua mente. Você nunca mais vai estar à mercê de si mesmo, porque o Espírito Santo vai estar na tua vida, te protegendo, falando com você, gerando fé, gerando perdão, gerando transformação. E esta mente que começa a ser curada, começa a ter consequências no físico. Eu, por exemplo, eu vou dizer, eu sou uma pessoa eu sou muito ansioso. Isso é uma característica endógena minha. Eu nasci assim, desde criança. Durmo 3 horas por dia. Os médicos, quando pegam o meu histórico, falam assim: você ser gordo é um espanto. Nasci magrinho. Minha mãe falava que eu parecia um rato quando eu nasci. De tão magrelo. Fui uma criança magra a vida inteira e as células de gordura se desenvolvem até 6 anos de idade. Quer dizer, eu não tenho tantas células de gordura. As minhas células são muito gordas, mas eu tenho pouca. Porque se você pega uma criança obesa, ela tem muito mais células de gordura. É por isso que você vê pessoas que chegam a 200 quilos e outras, por mais que queiram, não chegam a isso. Mas eu, a vida inteira, fui magro. Casei com 72 quilos, hoje eu tenho 117. O que é isso? Comida. Sem dúvida. Tem gente que fala: eu não como nada, eu respiro e engordo 2 quilos. Mentira. Come pra caramba. A alma ansiosa, ela de alguma maneira te leva a buscar compensação. É interessante, quando eu estou viajando, que eu estou de férias, eu falo: Lília, eu não estou nem com fome. Mas quando você volta, entra no estresse da vida, eu quero comer um caminhão, parece que tem um buraco aqui que não sai de jeito nenhum. Cada um, de alguma maneira, procura um escape. Mas tudo isso nada mais é do que uma área da sua alma que precisa ser tratada. E muita gente procura tratar das depressões, das ansiedades só com medicamento. Medicamento não é tudo. Ele pode ajudar e ajuda muito. Mas se você não fizer um trabalho terapêutico, confessando, tendo alguém para quem você possa partilhar, tendo alguém com quem você possa orar, você nunca vai ter aquela área completamente sarada. Mas o que Deus está dizendo para nós aqui é que a boa obra que Ele começou em nós, Ele vai completar. Se eu olho para trás, eu consigo ver na minha vida muitas melhorias. Ainda tem outras áreas que vou ter que trabalhar a vida inteira. Talvez até o fim da vida eu melhore. Mas o gostoso é saber que Deus cuida de nós. Diga para a pessoa ao teu lado: há uma marca de Deus na sua vida. E Ele quer que essa marca te leve a uma restauração completa. Diga: corpo, alma e espírito. Querido, uma alma restaurada vai purificar a sua vida. Lá em Jó 3:20, ele diz assim, é interessante, Jó é uma figura que tinha que estar lá na Bíblia, né? Porque muitas vezes nós nos encaixamos na história dele. E ele diz assim: por que se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Em outras palavras, ele está falando assim: para que eu preciso saber tanto? Para que eu preciso entender tanto que está dentro de mim, se eu sou um amargurado? Se eu não consigo vencer a minha amargura. A amargura, na verdade é isso mesmo. Quanto mais você se torna uma pessoa densa, profunda, reflexiva, você vai ser muito mais suscetível às lutas da alma. Porque você percebe mais o sofrimento, percebe mais. Geralmente, pessoas que lutam na alma muito profundamente são pessoas profundas, reflexivas, inteligentes, sensíveis. Outras pessoas não têm tanta luta, mas você pode ver, você pega uns artistas, por exemplo, é que nem a música tem até um poema que eu acho demais do Vinícius, porque ele diz assim, chama Poética. Ele era um gênio, né? Ele diz assim: de manhã cedo
de manhã eu escureço, de dia tardo, de tarde amanheço, de noite ardo. A oeste, a morte contra quem vivo, do sul cativo, o oeste é meu norte. Outros que contem passo por passo, ando onde há espaço, meu tempo é o quando. E quando o Tom fala dele, ele fala numa das músicas dele, ele diz assim, que Vinícius só é bom quando sofre. Se não houver tristeza, não tem música bonita. As músicas mais lindas que eu fiz na época que minha mãe morreu. Então eu quero dizer para você, querido, que quando a tua alma está vivendo em agonia, em luta, isso não quer dizer que Deus não te ame. Muitas vezes é através desse sofrimento que Ele vai tirar de você o entendimento da dor do outro. Porque se Jesus não tivesse passado por aquilo, Ele não poderia ser o nosso intercessor. Diga para a pessoa do teu lado, tem jeito para a tua dor. Diga, o Senhor vai curar essa ferida. E quando você for curado, você vai ser muito melhor. Amém? E como é que Deus faz isso? Como é que Ele cura a nossa alma das agruras da vida, das decepções, das tristezas? Lá em Jó 33, de 22 a 25, tem um texto muito lindo. Ele diz assim, a sua alma se vai chegando à cova. Literalmente ele está falando de uma depressão profunda. E quando uma pessoa perto de você falar que está querendo tirar a vida, acredite. Porque a dor de uma depressão pode ser tão atroz que tem pessoas que não conseguem e tiram a própria vida. Então ele diz, a sua alma se vai chegando à cova e a sua vida aos portadores da morte. Mas ele diz, se com ele houver um anjo, e aqui a palavra anjo é um mensageiro, intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que lhe convém, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao seu anjo, a palavra anjo é mensageiro, redime-o para que não desça a cova. Achei resgate, sua carne se robustecerá com o vigor da sua infância, e ele tornará os dias da sua juventude. Quem é esse intercessor? Diga, é Jesus, é Jesus. Se houver um intercessor, ele não vai morrer, a sua alma não vai sucumbir, porque este intercessor robustecerá a sua alma como nos dias da juventude. Queridos, eu quero dizer que Jesus pode nos trazer vida plena, abundante. A alegria do Senhor é a nossa força, amém? Você não tem que ser destruído pela depressão, pela tristeza, por sentimentos funestos, destrutivos, caóticos, malignos que Satanás lança na sua mente. O que nós precisamos é um intercessor. E ele existe. Aqui Jó estava dizendo, eu queria morrer, mas se eu tiver um enviado de Deus para ser o meu intercessor, eu não vou sucumbir. Os meus dias voltarão a ser como os dias da minha juventude. Amém? A restauração da alma, queridos, gera paz, gera obediência, nos leva para perto de Deus. Salmo 23, Davi fala claramente, refrigera a minha alma. Esta palavra refrigera literalmente restaura a minha alma. Foi para isso que Jesus morreu. Ele enfrentou a luta mais difícil, tremenda na sua alma, para que ele pudesse um dia estar diante do Pai, intercedendo por você e por mim. E hoje o Espírito Santo habita em nós. Queridos, nós ainda lutamos contra um poder tremendo no mundo das trevas. Satanás ainda nos rodeia, procura nos devorar, tenta destruir a nossa mente, a nossa alma, os nossos sentimentos, cria sofismas, mentiras, enganos, para nos levar para longe de Deus. Mas há um intercessor na presença de Deus,